Primeiro exemplo, esse modelo foi falado na aula anterior, que é o movimento de um objeto caindo na atmosfera perto do nível do mar. Nós chegamos a esta equação diferencial. Vamos aproveitar esta aula também para classificar cada uma das equações apresentadas. Então veja, lembrar que a gente classifica quanto aos seguintes critérios: tipo, ordem e linearidade. Esta equação aqui é uma equação diferencial ordinária, porque envolve derivadas ordinárias, de primeira ordem, já que a derivada que aparece aqui é essa derivada de primeira ordem, e linear, pois a função incógnita aqui é a função v, que é a função de t, e ela não aparece nos coeficientes, e tanto a função quanto a derivada está elevada a um expoente 1. Uma função que descreve, por exemplo, potencial elétrico em uma região em que não há cargas elétricas. Eu vou representar esse potencial por U como função de três variáveis, x, y, z, num ponto P de coordenadas x, y, z. Um potencial estático, pois ele não está mudando no decorrer do tempo, já que não aparece aqui a variável tempo. Então, a equação diferencial que descreve esse potencial é esta. Veja que aqui nós temos uma equação diferencial parcial quanto ao tipo, pois envolve uma função que depende de três variáveis e, com isso, derivadas parciais, de segunda ordem, pois todas as derivadas são de segunda ordem, então é a maior ordem que aparece, e linear, pois todas as derivadas estão elevadas ao expoente 1. Um outro exemplo é a equação que representa um circuito RC. O circuito RC é um circuito constituído de um resistor e um capacitor, ou associações de resistores e capacitores. Então, esta é a equação diferencial que representa um circuito RC. Então, veja que a nossa função incógnita é a função Q, que depende do tempo. Então, aqui é um Tzinho que representa o tempo, ok? Então veja que eu tenho esta equação é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem linear. Movimento de um pêndulo simples. Esse aqui é o pêndulo simples. Veja que eu tenho aqui as forças identificadas que atuam na esferazinha presa a um barbante, por exemplo, que tem um movimento, nós chamamos de movimento oscilatório. Então, essa esferazinha ela vai ficar oscilando nessa trajetória fixa. A equação que descreve o movimento de um pêndulo simples é esta, que representa a variação angular, θ, como função do tempo. Então, veja que θ varia em função somente do tempo. Então, é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem não linear, pois a função incógnita, que é θ, aparece no argumento de uma outra função, que nesse caso é a função seno. Então, esta é uma EDO, equação diferencial ordinária de segunda ordem não linear. Uma lei importantíssima para a engenharia e para a física é a lei de Newton do resfriamento, que diz respeito à taxa de variação da temperatura no decorrer do tempo entre sistemas que estão interagindo, trocando energia na forma de calor. Então, esta equação afirma que a taxa de variação da temperatura no tempo é proporcional a essa diferença T0 menos T, em que T0 é uma temperatura de referência, geralmente a temperatura ambiente ou temperatura de equilíbrio, e T é a temperatura em um dado instante. Então, veja que aqui eu tenho uma equação diferencial ordinária, já que a temperatura é função somente do tempo, então função de uma única variável independente, de primeira ordem linear, ok? Linear.
Nós vamos discutir um pouco mais sobre cada uma dessas equações ainda nesta sessão. Então, até a próxima aula.